Então, o primeiro passo vai ser nós voltarmos para a primeira aula, desafio 1. Quem não esteve nessa aula, não tem problema, não se preocupe, nós fizemos poucas coisas, tá? Nós fizemos aqui uma classe CSS, calculadora, né? Fizemos vários estilos CSS, ainda nós não sabíamos separar os arquivos, nós fizemos tudo dentro da própria tag style, /style, tá? Criamos uma div com vários elementos HTML. Eu vou jogar esse código lá no Slack para vocês. O jeito que está aqui, você só copia no Slack, tá? No Slack do curso. Então estamos aqui, vamos jogar na turma 20. Acabei de jogar para você, vou jogar ali no Slack. Você pega o código para quem não estava presente, tá? Vou jogar ali, calculadora, layout. Beleza? Nós também temos ele no Git do curso, tá? Tá lá no GitHub. Tá ali. Joguei o código. Você pode copiar ali e juntamos com o código igual aí da sala, todo mundo, beleza? Vamos dar continuidade. Então é aqui, o que nós temos é isso aqui. Para visualizar, clicando para o direito, tá? Open, vou abrir aqui no Explorer, no meu caso, e vou abrir no browser, no meu navegador. Beleza? Bonita calculadora. Essa é a nossa calculadora. Bonita, linda. Nós fizemos na aula 1. Lembra disso? O que falta acontecer aqui? Funcionar, né? Ninguém compra uma calculadora só porque ela é bonita, né? Ela tem que funcionar, né? Olha, eu comprei uma calculadora, a coisa mais linda do mundo, mas não funciona, entendeu? Então agora nós vamos funcionar, fazer ela funcionar, tá? Bom, então a primeira coisa, abrir essa calculadora, tá? Façam isso. Agora que nós estamos com a calculadora aberta e o meu trello já está servido, vamos fazer o seguinte: clicando com o direito no inspetor de elementos, inspect, presta bem atenção nisso, pessoal, agora, a partir de agora, todos abrem o inspetor de elementos. Nós vamos aprender JavaScript primeiro no inspetor de elementos, tá? O inspetor de elementos, ele é um painelzão do avião, do piloto, tá? Ele mostra tudo o que está acontecendo naquele momento com aqueles elementos que estão disponíveis na tela. Então tudo que você está vendo aqui na tela é um conjunto de componentes. Uma div é um componente, um input é um componente, um label é um componente, um button é um componente, tá? Tudo isso aqui é um conjunto de componentes. E cada componente desse tem o seu CSS, né? Tem a sua roupa, a roupinha dele, de cada um dele, beleza? Agora nós vamos começar a observar e entender como manipular esses componentes via JavaScript. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é o seguinte, ó. Nós estamos dentro da aba de elementos, onde você consegue visualizar todos os elementos HTML. Você clicando aqui na setinha, você começa a expandir e começa a ver, ó. Se você clicou aqui no H1/H1, é o elemento H1. Deixa eu fechar aquela cortina que tá lá. Aqui, ó, é o elemento H1, ó. Tá vendo? Vou fechar aqui que não dá pra ver. Olha lá. Então se você clica, presta bem atenção, se você clica aqui, você selecionou um elemento. Quando eu falo elemento, o que eu estou querendo dizer? O que você entende por elemento? Primeira coisa, o que é um elemento? Cada item. O H1, do H1 até o /H1 e o seu conteúdo, calculadora high-tech, tudo isso que está selecionado em azul é um elemento. Isso é um elemento, tá? É uma tag com abertura e fechamento. Uma tag que abre e que fecha. Esse sanduíche é um elemento. E esse elemento pode ter o seu recheio ou não. Por exemplo, no cabo H1 é uma tag com recheio, certo? Conteúdo ali. E a tag div? E a tag div? E a tag div? É um elemento também? Ela tem uma abertura, tem um fechamento? Tem, olha lá. Do div até o /div é outro elemento. Ah, mas e lá dentro dele? Ah, lá dentro tem outro elemento. Entendeu? Nessa sala tem quantos elementos? Cada pessoa é um elemento. Entendeu? Cada objeto que está aqui disponível é um elemento. É um componente do sistema. É um componente, exatamente. Só para a gente começar a entender o que eu estou falando com elemento. Vamos gerenciar os elementos. Então você fala, div é um elemento. Mas dentro desse elemento, ele é um elemento que funciona como um container. Tem outros dentro dele, tá? O container é o que eu estou chamando de sanduíche aqui.
Tá? Dentro do div existe mais coisas. Tem um outro que é o tal de H1/H1. Se eu pegar o div calculadora, o que é? Ele é um elemento ou não? Ele termina aqui, ó, nesse /div. Olha o tanto de coisa lá dentro. Ó. Então, se eu minimizar, ó, esse div/div calculadora, ele é um sanduichão de elementos. Ele é um elemento com vários elementos dentro. Entenderam isso? Tá bom? E o body é um elemento? Também. Também é um elemento. Tá? E o head é um elemento? Também é um elemento. E o HTML é um elemento? Também é um elemento. É o sanduíche more, né? É o sanduichão onde tudo está dentro dele. Aí é dividido em dois sanduíches, o head e o body. Certo? E o body é que tem todas as misturas. Né? Vamos colocar assim. Tá? Tudo que você está vendo aqui, todos os elementos visuais estão dentro do body. Tá? E cada elemento desse, ele tem o quê? Ó, o elemento div, por exemplo, ele tem o nome dele, div/div, tá? E tem esse ID igual a calculadora, por exemplo. O que é esse ID igual a calculadora? É um atributo do elemento. É um atributo. Então, cada elemento ele é composto por vários atributos. Por exemplo, se eu chegar lá no input, ou lá no último, lá no button, olha lá, o elemento se chama button, tá vendo? /button. Esse elemento tem um atributo, ou uma property, chamado onClick, igual a um valor. Esse é o atributo do elemento. Tá? O que está entre o button/button é um texto. É um texto interno. Tá? É um texto interno. Tá vendo? Entre o button/button tem um texto. É um texto interno. Certo? Entre essa div/div eu tenho um elemento H1. E entre o elemento H1/H1 eu tenho um texto. É um texto interno. Ou inner text. Tá? É um texto interno. Certo? O label. O elemento é o div. Certo? Dentro do elemento div eu tenho o elemento label. E dentro do label/label eu tenho um texto interno. Tá? O texto não é... A gente não fala que ele é um elemento. Ele é um texto. Ele é um texto do elemento label. Tá? O número 1 é um texto do elemento label. O elemento é o label. O elemento é o div. Entenderam isso? Tá? Agora se eu falar assim, ó, input. O type. O que é o type? Ele é o que de quem? Né? Um atributo de qual elemento? Do elemento input. E o ID? Também. Um atributo do input. Tá? Então quando eu falar, vamos criar um atributo, definir um atributo ao elemento, nós estamos falando desse cara aqui, ó, type igual a number, ID igual a N2, isso são atributos. Esses atributos dos elementos, nós podemos manipular via JavaScript. Por exemplo, quando eu venho aqui e coloco um dado aqui, ó, valor número 10, tá vendo? Valor número 10. Quando eu coloquei o valor número 10, eu passei alguma informação para esse elemento aqui, ó. Esse elemento, type number, número 1. E eu vim aqui e coloquei 10. Eu passei uma coisa nova. Eu alterei um dado que está dentro desse input. Eu alterei um dado lá dentro. Qual é a propriedade desse input que define esse dado? Não está visível aqui para mim. Não está visível aqui para mim. Tá? Mas é a propriedade value. Ou value. Certo? É isso aqui, ó. Tá? Se eu falar que essa propriedade valor recebe, por exemplo, 150, aqui, ó, 150, ele tem que refletir aqui, nesse input. Tá? Então, o que você colocar nesse value aqui, na verdade, o que você coloca aqui dentro, ó, o que você coloca aqui dentro, ele tem que refletir nesse value. Só que você não está vendo isso. Você não está acompanhando isso. Ele não está fazendo em tempo real ali para mim. Mas se eu acessar esse input via JavaScript, eu consigo olhar qual é o valor que está para cada propriedade ou atributo. Propriedade e atributo é a mesma coisa, tá? Type é atributo ou propriedade. ID é atributo ou propriedade. Então, via JavaScript eu consigo encontrar o elemento e olhar cada atributo ou propriedade desse elemento em tempo real. Em tempo real. Por exemplo, olha só, como que se chama esse cara aqui? Esse elemento, como que chama esse elemento? Todinho. É um input. Mas esse input,
ele tem um atributo que é o ID, e esse ID funciona como um identificador do atributo. Tá? No JavaScript eu consigo fazer buscas por elementos. JavaScript localiza para mim dentro desse documento todinho, todo esse HTML é chamado de documento. Olha todo esse documento e procura para mim um cara lá dentro que se chama N1. O JavaScript tem esse poder de buscar para você lá dentro e encontrar o cara. Né? Se eu fizer isso aqui, ó, JavaScript, nessa janela, window, já vou explicar, ponto, é um objeto, depois eu vou explicar os detalhes. Existe um documento, ponto. Se eu fizer só até aqui, ó, olha o que eu vejo, window.documents. Se eu fizer só isso aqui, ó, olha o que eu tenho aqui, o meu HTML. Então, via JavaScript, eu acessei todos os elementos do meu HTML. Mas eu não quero todos, eu quero um. Eu quero um específico, eu quero um cara lá dentro. Eu quero que o JavaScript encontre para mim o cara que se chama N1. O ID dele é N1. Aí existe dentro do document, dentro desse objeto documento, vou explicar aqui que é um objeto, tá? Existem umas funcionalidades, como de busca. Então, quando eu falar um objeto, pessoal, é o seguinte, você vai ter que entender que o JavaScript ele é cheio de componentes prontos. Quando eu falo isso aqui, ó, window. Quem que é o window? O window é um componente de JavaScript pronto para manipular a janela do meu browser. Ó, window. Se eu fizer window, só isso aqui, ele já vai me trazer uma série de programas prontos. Ó, window alert. O alert é um programa que cumpre uma função de exibir uma mensagem de alerta. Tá? Application Cache, Atob, Blur, Betoa, Caches, Calc, Animation Frame, Chrome, Close, Closed. Os que tem um Fzinho, tá vendo? Fzinho na frente assim, com abre e fecha parênteses, são funções. Ou a gente chama de métodos ou functions. São funções. E os que não tem parênteses, que só tem um dado, são propriedades. Então, para pensar. Eu tenho aqui o meu tereré. Esse meu tereré, por si mesmo, ele só vai ter propriedades, praticamente. Né? Por exemplo, a propriedade dele. Uma propriedade dele nesse momento, que define a situação dele nesse momento. Se está gelado ou não. Eu posso ter uma propriedade aqui, um atributo chamado gelado, que ele pode ser verdadeiro ou falso. Como exemplo aqui, ó, do window. O window ele tem uma propriedade chamada closed. Cadê? Até vim aqui agora há pouco e vi. Aí, closed, está dizendo falso. Quer dizer, essa janela não está closed, ela não está fechada, está aberta. Entendeu? Por exemplo. Então, esse window, ele me dá informações sobre a janela. Se eu tivesse um objeto nativo chamado tereré, ele me traria informações do meu tereré. O estado do meu tereré. Tipo assim, tem bomba? Não tem. Tem erva? Não tem. Tá limpo? Não tá. Entendeu? Tá cheio? Não tá. Tá gelado? Não tá. São propriedades ou atributos do meu tereré. Certo? Do window não, são propriedades ou atributos da janela. Né? Como que está essa janela nesse momento? Aí são coisas pertinentes à janela. Não vai estar, essa janela está gelada, né? Ela está fechada, ela está aberta, né? Não tem nada a ver isso que eu falei do tereré com a janela. Aí é outro contexto. Então o objeto vai ter dados conforme o seu contexto. Tá? Então tem vários aqui. Tá? E o que tem um Fzinho na frente são funções. São coisas que eu posso executar nela. E ela pode... São tarefas que ela pode realizar para mim. São ações que ela pode realizar para mim. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um controle aqui. Um controle de TV. Tá? Um controle de TV pode ter como atributo o quê? A cor. Que cor que é esse controle? Preto. Pronto, é um estado, está definindo um estado desse controle. A cor dele é preto, beleza. Peso dele. Tantas gramas. É um atributo. Não é uma ação. Não é uma coisa que ele vai fazer. É o estado dele. É uma coisa que você pode observar nele e ver como característica dele. É um estado dele. Por exemplo, cor, peso, né, tamanho, a marca do controle, modelo, são atributos. São dados que eu tenho frente a ele. Mas eu tenho alguns botões aqui, não tem? Esses botões já são coisas que ele faz. Se eu apertar um botão aqui, esse botão vermelhinho aqui, ó, o que acontece? Ele liga ou desliga, ele é alguma coisa inteligente. Então ele é uma F dessa aqui, ó. Ele é uma function, é uma função. Então quer dizer que se eu apertar esse cara aqui,
Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai realizar uma tarefa. Ele está programado para fazer alguma coisa. Então esse F é uma programação para acontecer algo. Tá? Então toda vez que você encontrar um objeto JavaScript e ver o Fzinho aqui, ó, é uma função que você pode executar. É um programa pronto que faz uma tarefa para você. Tá? Quando você não vê essa funçãozinha, esse Fzinho, aí são características ou propriedades dele. Se eu tivesse um objeto de controle, as propriedades seriam peso, tamanho, cor, modelo. E as funções seriam ligar, desligar, trocar canal, aumentar volume, diminuir volume. Esses seriam os Fs dele, as functions dele. Certo? Entenderam bem isso? Então todo objeto JavaScript ele vai ter isso. Só que muitas vezes, dentro desse controle, você tem outro objeto. Lá dentro você tem outro objeto que também tem as suas propriedades e também tem as suas funções. Entendeu? Por exemplo, você está com o celular aqui. Eu estou com o celular. O celular em si, ele pode ter várias Fs, várias functions e várias propriedades. Marca, propriedade. Modelo, peso, cor, ano, propriedades. Ações. Telefonar. O que mais? Como? E-mail, internet, Wi-Fi. Tem uma série de funcionalidades, né? Conectar na internet, conectar na Wi-Fi, desconectar, né? Fazer ligação, né? Interromper ligação. Enfim, são as tarefas que ele executa. Só que dentro dele, por exemplo, pode ter outro componente, como por exemplo câmera. A câmera é um outro componente. A câmera também tem suas funções. Tirar foto, não tirar foto, salvar foto, fazer vídeo. Já são características ou propriedades do componente que está dentro do componente, que é a câmera, que é um subcomponente. Então dentro de um componente eu tenho um subcomponentes. Por exemplo, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, o componente principal do JavaScript é o window. Mas dentro do componente window, eu tenho vários outros componentes. Então, quando você olhar algumas propriedades aqui, às vezes essa propriedade, ela é um subcomponente. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, A, B, C, D, document, tá vendo? Esse document é uma propriedade que não tem um valor aqui na frente, ó. Você não está vendo um dado aqui na frente. Que nem aqui, por exemplo, device pixel ratio 2, é um dado. Número 2. Esse daqui ó, não é um número 2, não é uma informação qualquer. Ele é um document, document. Ou seja, cara, isso aqui é um componente. Se eu clicar aqui, eu vou ter, aí sim, eu vou ter propriedades, tá vendo? Propriedades, abre e fecha aspas, tá vendo? Isso aqui são propriedades, ó, 2 pontinhos. E aqui tem functions. Eu vou ter que procurar coisas que tem functions. Olha lá. Por enquanto, várias propriedades, ó. E dentro do documento, ele pode ter outros componentes dentro dele também. E essa é a hierarquia. Tudo isso aqui você tem que entender. Tá? Por exemplo, uma function, frames, get computed style. Aí, já são F, ó, tá vendo? Já são funções que esse cara pode realizar. Tá vendo? Ó, move by, move to. E aí vai indo. Ó, tá? Olha o tanto de F, ó, stop. Tá vendo? São functions do meu document. Tarefas que eu posso executar, ações que eu posso executar dentro do meu documento. No próximo vídeo eu vou dar mais exemplos.